Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cubismo, parte número 3, mais especificamente sobre a vida de Pablo Picasso. Considerado o mais importante artista do século XX, desde cedo em sua casa já tinha influência de seu pai, um professor de arte. Então, desde pequeno, o pai sempre ensinou, porque o pai era professor de arte. Com 8 anos de idade, ele fez sua primeira pintura, era chamada de Tourada, se não me engano. Esse quadro ele levou com ele sempre que ele mudava de casa, até o último dia de vida, ele sempre guardou esse quadro com ele. E com 13 anos de idade, ele já era habilitado tecnicamente para fazer qualquer tipo de trabalho em óleo. Lembrando que o primeiro quadro foi 8 anos, 13 anos ele podia participar de qualquer, qualquer academia de artes, porque ele já estava plenamente maduro em sua obra. E desde novo teve formação acadêmica, saber as técnicas clássicas de desenho e pintura, sua busca pela expressão foi consciente. Ou seja, a linguagem que mais predominava dentro de Picasso era exatamente a questão do desenho. O desenho era uma fuga para ele, não sei se sabia, ele era dislexo, então no momento de uma leitura, demorava um pouquinho, uns segundinhos para ele poder fazer uma leitura, então ele tinha essa pequena fuga, mas o desenho foi a saída. O desenho ele fazia uma expressão com grande velocidade, ele era super inteligente e ele super técnico, então o desenho é uma coisa que sempre marcou a vida dele. E nós temos fases da vida dele. Nós temos uma fase azul, 1909 e 1904, é uma fase bem triste na vida dele. Fase rosa, 1904 e 1906, uma fase apaixonada. Período africano, o cubismo ou Cézanne, ou protocubismo, que é 1907 e 1909. No momento que ele está descobrindo o cubismo, ele está fazendo o lançamento do cubismo, a fundação do cubismo. A quarta fase, a quarta seria cubismo analítico, 1909 e 1912, no momento que o cubismo já está maduro, ele já está fazendo agora desenvolvimento dele ao lado de Braque. E o cubismo sintético, 1912, 1914, no momento que o seu cubismo começou a fugir para o abstrato, ele queria trazer para o figurativo, para o figurismo, então ele vai fazer o quê? A colagem e a concepção de letras dentro da pintura, uma coisa inovadora. E nós temos a fase azul, a fase triste, essa fase que ele passa por uma grande pobreza dentro da França, é nesse momento que o amigo dele, Carlos Casagemas, ele acaba se suicidando, então ele fica praticamente quase que sem amigos, ele fica num período muito difícil, é uma fase que inclusive ele pega desenhos dele, ele queima os desenhos numa lareira para ele poder se aquecer, e ele passou bastante fome, passou bastante dificuldade, e como ele era uma pessoa que ele dividia o apartamento com outra pessoa, ele tinha que dormir de dia e trabalhar de noite, ele começou a ver o lado ruim de Paris, ele começou a ver fome, começou a ver todo aquele lado triste que ninguém conta, e um lado triste que ele passava, ele começou a retratar isso através da pintura. Nós temos a fase rosa. A fase rosa é o momento que ele se apaixona por Fernand Olivier, ele começa a trazer exatamente esse momento alegre da vida dele, artisticamente ele começa a ser mais reconhecido, ele começa a trazer o lado festivo de Paris, teatro, circo, tudo aquilo que trazia graça à vida que ele estava agora tendo. E nós temos a fase cubista. Nós tivemos 3 fases iniciais, né? A fase cezaniana e africana, ou protocubista, influência grega e ibérica africana, ele explora a desproporção, expressão em detrimento da forma, geometria e desconstrução. Ou seja, nós temos um artista que ele está vendo exatamente a arte rupestre como grande influência, está vendo a arte africana, grande influência. Dentro da arte africana ele também tem um olho muito na questão da arte ibérica, aquela arte hispânica muito antiga, a arte grega, ele começa a fazer experimentação com máscaras e ele começa exatamente a pegar aquela base de Cézanne, a geometrização e começa a fazer a fragmentação. Então ele está moldando aquilo que vai ser conhecido como cubismo, a grande revolução do século XX. E nós temos uma coisa que marca a questão de Pablo Picasso, que ele nunca fez uma pintura política. A primeira vez ele viu o horror da guerra lá, Franco, que está acontecendo na Espanha, uma guerra civil, Franco tentando trazer ditadura, o povo tentando se defender, a Alemanha apoia Franco, enquanto a Rússia apoia a República. Nós temos, na verdade, um teste de armas feito por essas duas nações, por Alemanha e Rússia, um teste de tanques, na verdade, teste de armas modernas, e nós temos uma população totalmente desprevenida, que é pego de relance no meio de todo esse impasse, e eles são mortos inocentemente. Pablo Picasso não aguenta e faz essa obra retratando exatamente os horrores. Como a gente vai ver pessoas queimando, a gente vai ver os símbolos da Espanha, a gente vai ver, por exemplo, que 2 símbolos da Espanha, um contra o outro, uma espada na língua significa um ataque de uma Espanha para outra Espanha, corpos despedaçados, nós vemos uma flor que é esperança, nós vemos outra chama que é esperança, nós vemos um olho que vê toda a ganância humana, e isso está acontecendo nesse momento, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre cubismo, parte número 3, mais especificamente sobre a vida de Pablo Picasso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Até.